Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Não se esqueça de se inscrever e, se você gostar, deixar aí o seu like, de você também acionar o sininho para receber atualizações. E se você gostar ou não, né, partilhe com seus amigos, com seus familiares e, como eu costumo dizer, até mesmo com seus inimigos, porque eles também necessitam ouvir isso. Bem, hoje nós iremos falar um pouco sobre um tema muito delicado, né? Nós estamos falando ultimamente sobre algumas questões internas da Igreja Adventista, que eu não vou viver só de falar nisso, né? Tem um momento que a gente vai mudar de assunto. Nós estamos sempre gravando alguns vídeos em torno aí de teologia e religião, etc. Mas apareceu essa temática, né, envolvendo aí o pastor Thomas, eu estava pronunciando Tomás, né? Mas o homem, eu acho que depois de viajar pelo exterior, internacionalizou o nome, né? Então, não é mais Tomás, né? Thomas, né? Então, esqueça o Tomás e lembre-se agora do Thomas, né? Bem, então isso despertou porque realmente eu tenho um interesse muito grande nessas questões de temas de natureza que envolve o direito, né? Justiça, né? Não é só porque eu ensino direitos humanos, mas porque eu sou um cristão, né? Então, acho que todo cristão, e ser um teólogo, né, ter trabalhado muitos anos na Igreja Adventista, a gente tem essa preocupação com o ser humano. Para mim, igreja sempre, a minha concepção, a igreja sempre são as pessoas. Tira as pessoas de lá, o que vai restar? Nada, né? Paredes, né, registros legais, mas nada. Então, igrejas são pessoas. E a própria instituição, ela só faz sentido se ela existir para as pessoas, né? Então, eu acho que qualquer pessoa com um certo nível de raciocínio vai chegar a essa mesma conclusão, né? Agora, o que acontece? Os pioneiros da Igreja Adventista, eles tinham uma preocupação que no início, né, quando eu entrei na igreja e me deparei com essa literatura, eu ficava pensando, mas por que eles estavam tão preocupados com isso, né? A igreja tem uma estrutura mundial e tal. Mas com o passar do tempo, quando a gente vai vendo, vivenciando, né, trabalhando também na obra, aí a gente começa a perceber que aqueles homens eram pessoas que passavam muito tempo orando, né? Muito tempo lendo a Bíblia. Então, eles, de alguma forma, eles tinham internet aí para estar desviando a atenção da gente, televisão, essas coisas todas. Então, se dedicavam muito aos estudos. Muitos aos estudos e também à piedade prática. Então, eles tinham receio. Qual era o receio? Eles tinham olhado para a Igreja Católica e tinham percebido que quando a Igreja se tornou instituição, né, de Constantino e antes um pouco, deu no que deu, né? Eles olhou para Lutero, que fundou um movimento, e esse movimento teve que se organizar, e se organizar, se tornar legal, e deu no que deu. Depois as ramificações protestantes, depois o cisma, né, da igreja anglicana, que por motivos políticos, sem nenhuma base teológica para fazer aquilo, se misturou numa coisa totalmente, nem é católica, nem é protestante, é aquilo ali, né, que nós conhecemos. Depois, a questão dos movimentos dentro dos Estados Unidos, que na época já era grande, né, e cada vez surgindo outros. Então, a preocupação dos pioneiros era, olha, aconteceu com eles e vai acontecer conosco, no momento que a gente se organizar, no momento que a gente se institucionalizar. Essa era a questão maior. Então, realmente a profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. Agora, havia outro caminho? Não, em termos de instituição, não. Por quê? Porque numa sociedade pós-Revolução Francesa, principalmente, mas antes um pouco, mas eu digo a Revolução Francesa porque foi um marco a questão da virada dos direitos, né? Os direitos do indivíduo, dos direitos das corporações, etc. Então, depois da Revolução Francesa, é muito difícil, é praticamente impossível você viver de forma ilegal. E o que significa viver de forma ilegal? É você viver
sem estar registrado. Então, você precisa de registro, de casamento, ou seja, eu tenho que provar que sou Evandro. Eu não tenho apenas que ser Evandro. Eu tenho que provar que não sou Roberto, não sou Antônio, eu sou Evandro. Como é que eu posso provar isso? Com meus documentos. Então, não tem como a gente fugir disso aí. As relações familiares, herança, tudo gira em torno de documentação legal. Né? É muito diferente das épocas bíblicas, embora houvesse também já documentações, né? Mas muitas coisas eram feitas pela palavra. Né? Lembra de Noemi, quando voltou da terra de Moab, né? Ela falou para as pessoas, olha, minha terra é aquela, e todo mundo acreditou e sabia, né? Ninguém invadiu, se invadiu, tiveram que devolver, ou seja, era tudo uma palavra mesmo e tinha um valor legal, palavra dada. Né? Bem, mas os tempos mudaram, como eu falei, na modernidade não tem como você viver assim. Então, os pioneiros pensavam em algo utópico, né? Embora bonito, mas utópico, e a igreja teve que realmente se legalizar. E começou com questões pequenas, né? Um irmão doou um terreno para a igreja, de repente o irmão morre e o filho não é da igreja, o que fazer com aquele terreno? Então aí tinha que entrar as questões legais para resolver. Então, não tem. Então, pessoal, essa questão da igreja como ferramenta legal, isso não tem nada a ver com teologia. Preste atenção nisso aqui, pessoal. Igreja, como nós conhecemos hoje em termos institucionais, nada tem a ver com teologia. Nada. Não adianta abrir a Bíblia para querer justificar isso aí. Agora, a igreja como movimento, aí é outra história. A igreja como movimento. Não sei se está dando para você fazer essa distinção. A igreja é instituição e a igreja como movimento. A igreja como instituição é a igreja movimento? É. Mas é a sua forma legal. Né? É a sua forma legal. Então, o movimento, se acabar, a igreja institucional deixa de existir. Mas se a igreja institucional acabar, o movimento não deixa de existir. Porque é muito provável, né? Apesar que alguns termos mais dá a entender que vai até o fim, né? Mas talvez, até em alguns locais, né, a igreja deixe de existir como instituição, mas o movimento não. O movimento, e agora, na pandemia, nós vimos isso. Né? Ficamos sem poder nos reunir, mas, ou seja, a instituição praticamente foi, né, se não fizesse nada, não faria nenhuma diferença, porque a igreja é um movimento, ela se preservou. Por quanto tempo? Não sei, né? Porque realmente a gente fala que não estávamos reunidos, mas ao mesmo tempo estavam, né? As redes sociais nos uniram. Talvez se fosse em outro contexto, sem essa tecnologia, talvez a coisa ficasse bem complicada. Mas aqui foi possível doar pelo cartão, pedir para que um diácono passasse, levasse o dízimo. Ou seja, pelo que eu entendi com os colegas, conversando com alguns colegas no Brasil, parece não abalou tanto financeiramente como eu pensava. Eu pensei até que o negócio fosse maior. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? Que a igreja é instituição, nada tem a ver com Bíblia. Nada com Bíblia. A igreja como movimento, aí sim, é o chamado movimento profético. Aí os pioneiros gostavam desse termo. Né? O doutor Tim também gostava, pelo menos na aula, não sei se ele ainda pensa dessa forma, mas ele gostava muito desse termo. Né? Essa questão do movimento adventista, né? Do movimento. Essa questão eu acho também muito interessante. Ok, então, essas coisas devem ficar claras. Então, o que acontece, pessoal? É que os administradores da igreja desenvolveram uma espécie de teologia, não estou falando teologia, um estudo extraído da Bíblia, não, um estudo que nasce de uma realidade, né? Que é de justificar as suas posições e, de algum modo, passar para a igreja através do seu modus operandi, ou seja, da sua filosofia e do seu modo de agir. Uma ideia perante a igreja, e essas coisas não são minhas não, viu, pessoal? Tem muita gente dizendo, pastor, o senhor é um homem inteligente, né? Como é que o senhor sabe tudo? Como é que o senhor elabora tudo? Não, por incrível que pareça, né? Eu tenho algum grauzinho de inteligência, né? Não sou um idiota completo, né? Mas muito do que eu estou falando aqui, eu estou reproduzindo
né? Reproduzindo livros que eu já li, tudo da igreja, né? Não tem nada de fora, não, tudo da igreja, de Ellen da Bíblia. E é um livro, né, Adventismo, né? Pastorado Adventismo, alguma coisa assim, um livro antigo, nossa, que falava mais ou menos dessa natureza. Então, qual é a ideia? Isso é um pastor aposentado, que os americanos têm isso, viu, pessoal? Os pastores americanos, eles têm essa sabedoria de falar alguma coisa crítica só depois que estiver aposentado. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque foi desenvolvido, através dos anos, na igreja, uma ideia simples, mas, porém, diabólica. Diabólica e contraditória. Contraditória porque ela contradiz o discurso oficial que a igreja faz. A igreja, durante muitos anos, principalmente depois que começou a implantar pequenos grupos, que nós começamos a falar sobre o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, começamos a fazer uma historicidade, né, de que todos somos iguais, de que não há diferença entre pastor e membro, e etc. Um discurso muito bonitinho, entendeu? Então, esse é um discurso, mas na prática, a hierarquia da igreja, ela continua rígida e cada vez mais rígida. É como eu falei para vocês, em termos de estrutura, a igreja adventista copiou muita coisa da igreja católica medieval, nem moderna mas medieval, copiou muitas coisas do mundo protestante e copiou muita coisa do sistema americano. Né? Sistema de governo, sistema de... visto que é uma democracia representativa. Até nomes de delegados nós falamos, nós usamos. Os delegados das trienais. Isso é a questão da política americana. Né? Então, nós incorporamos isso aí, estratégias militares, né? Missão global. Então, nós temos um gráfico, nós temos o que é que a gente... Penetração aqui, penetração ali, vamos agora... Ou seja, e não é uma coisa ruim, não, em si, viu, pessoal? Não pense que é uma coisa ruim, não, porque Paulo diz, examinar de tudo retém o que é bom, né? Então não é uma coisa ruim em si. Mas, quando elas são instrumentalizadas, né, sem a unção do Espírito Santo, pela briga de ego, né, por indivíduos que sentam naquelas cadeiras e querem eternizar-se, que esse é um mal que eu vou bater nessa tecla durante muito tempo. Não permita que nenhum presidente de missão, de união, de divisão, muito menos, passe mais de 8 anos na sua cadeira. Se lá fora não se faz isso, por que na igreja a gente tem que fazer? E nós somos a igreja católica, é? Que só vai tirar o Papa quando ele morrer? Não. Ah, está fazendo um bom trabalho? Ok, parabéns. Tem outro aí que vai fazer um excelente trabalho também. Ok? Voltando para o assunto. Então, o que aconteceu? Se transmitia uma ideia, pessoal, de que um pastor distrital ele está embaixo e que o presidente da Conferência Geral está no alto. Quem disser que isso é mentira, está mentindo, porque sabe que isso é verdade. Sabe que na nossa estrutura, um pastor da Conferência Geral, o presidente, não tem o mesmo valor eclesiástico de um distrital, mesmo que seja digamos, na igreja de Moema, né, que é uma das igrejas mais ricas, segundo, na verdade, nunca fui nessa igreja, né, nunca visitei, mas dizem que é uma igreja rica, né, de pessoas com certo poder aquisitivo. E eu lembro, quando eu estava fazendo mestrado em São Paulo, eu lembro que um colega de quarto, né, de quarto não, quarto vizinho, conversando com ele, na época ele era pastor lá, ou tinha sido ex-pastor lá, alguma coisa assim. Na missão onde eu trabalhava, missão Sergipe Alagoas, 2 estados, entrava uma faixa naquela época, uma faixa de uns 100 mil reais. 100 mil o quê? 70 mil, 60, 70 mil, não passava disso, de dízimo. E naquela igreja já chegava a 100 mil. Naquela época, isso há uns 15 anos atrás, 15 a 20 anos atrás. Então, ou seja, uma igreja valia pela missão com 2 estados, aqui no Nordeste. Então, mesmo que seja um pastor como esse, de uma igreja rica, ele não tem a mesma regalia, a mesma autoridade eclesiástica de um presidente da Conferência Geral. Isso é a coisa mais óbvia. Não precisa ser teólogo para entender isso. Agora, quais são as implicações práticas dessa? Se ele, que é uma igreja rica, não tem, e de um pastor de uma igreja pobre, de um distrito pobre, aí que não tem mesmo.
É como disse um colega meu, conversando, ele disse, Evandro, eu sou um pozinho da balança. Então, e é isso que muitos pastores se sentem às vezes, o pozinho da balança. Os homens mais importantes dessa obra, que se você sair quebrando essa estrutura de cima para baixo e sem deixar os distritos todinho, essa obra continua. Essa obra continua. Porque quem toca o barco são os distritais. Não me venha com outra conversa, não. E só você olhar na sua igreja. É só você lá na igreja. Tá certo? Então, esse é um problema. Achar que quem está lá em cima está em cima e quem está aqui está embaixo. Mas isso não é só aparência, isso não é só teoria, isso é prático. Você acha que um presidente da Conferência Geral vai se hospedar em um hotel da mesma qualidade, mesmo desse pastor de uma igreja rica? Vai não. E aquele pastor do interior de uma igreja pobre? Ele ali vai dormir numa rede, em alguma pousadazinha cheia de muriçoca, em algum canto por aí, do Pernilongo. Nenhum presidente da Conferência Geral vai se hospedar em qualquer lugar. Nenhum. Da divisão sul-americana? Nenhum. Ou você já viu? Se você já viu algum presidente da divisão sul-americana hospedado em alguma pousadazinha aí, perebenta, por aí, tira uma foto para mim e me mande. Eu vou ter que retratar-me aqui e fazer um outro vídeo pedindo perdão. De missão, de associação, só no Nordeste, mas mesmo assim no Nordeste não vai. Agora, o pastor, se ele sai do seu distrito para fazer uma viagem, ele vai para a pousadinha, ou, irmão, o senhor daria para me hospedar, que eu estou passando em Maceió, estou indo para Salvador, estou passando lá, doutor fulano aí, doutor Silas, Abel, aí lá, Siqueira, entendeu? Pereira, né? Dizendo alguns irmãos lá de Maceió. Daria para você me hospedar, eu e minha família, para a gente passar a noite? 90%, 80% dos pastores fazem isso. Eu tenho que fazer isso, porque eu não tenho dinheiro para estar fazendo hospedagens aí. Então, você quer dizer que eles são iguais? Não, não são iguais. Então, muitos membros da igreja não sabem disso. Acham que todos são iguais. Né? Mas o problema não está aí. Não está aí. Vamos pensar aí que é uma empresa e um CEO de uma empresa aí, um presidente, tudo bem, vai ter que ser hospedado num lugar diferente. Ok, não, vamos esquecer um pouquinho isso aí. Vamos esquecer essa parte aí. Vamos pensar a igreja como uma empresa e esses grandes empresários, aí, grandes executivos, né, digamos assim, eles têm um direito legal a se hospedar. É uma muito internacional. Então, tudo bem. Então, não vamos esquecer isso aí. Vamos esquecer. Mas o ponto principal, queridos, mais delicado, é a questão da autoridade, do uso do poder. Do uso do poder. E esse poder, ele é controlado por um livrinho que eu chamei para vocês de praxes. Se alguém conseguisse esse livrinho para mim, eu agradeceria o resto da vida, viu? Se era para ter um, tem. Mesmo que seja velho, só para ilustrar assim a gente. Entre algumas partes, né, para vocês entenderem. Eles regulam, esse livrinho de praxe, ele tem como objetivo proteger a igreja instituição, de abusos, né, proteger os obreiros, mas também proteger a instituição. Então, é um livro muito correto, um livro muito, assim, justo, é uma constituição adventista, se você já estudou direito, né, então, é como se fosse um direito administrativo, né, dizendo até onde, tal, deve ir, por exemplo, o administrador. O administrador, pelas orientações da igreja, pelo menos era assim, uns 10 anos atrás, quando eu estava aí no ministério. Então, era mais ou menos o seguinte, você tem uma missão, uma associação que custa toda o seu gasto operacional é de 1 milhão, digamos, 1 milhão de reais, então a orientação é que essa associação lutasse para que ter pelo menos 2 milhões guardados. Né? Por que isso aí? Alguém pode dizer, mas por que 2 milhões guardados se uma igreja precisa de dinheiro, alguma coisa ali e tal? Porque a igreja pensa, pelo menos, volto a repetir, pessoal, isso aqui são princípios antigos. Pode ser que ele não esteja lá, viu? Sim, eu estou só ilustrando.
Qual era a ideia? A ideia é proteger. Caso eu entre numa crise, numa pandemia, vamos supor que nessa pandemia ninguém trabalhasse, a igreja teria dinheiro para pagar luz, água, os seus funcionários, muitos benefícios, logicamente, seriam cortados, mas a essência manteria. Então, é uma ideia muito interessante e justa, muito justa, entendeu? Muito justa. Então, o que acontece? Ali fala de um obreiro que erra, aquela coisa toda. Mas quando as coisas vão lá para cima e o presidente é amigo, vamos supor, o presidente da Conferência Geral é amigo do presidente da divisão, né? E o presidente da divisão comete algum lapso, né? Então, claro que um amigo lá da Conferência Geral, ou alguém de lá, algum mesário, algum departamental daqueles, claro que eles vão tratar de outro modo, né? Porque são instituições humanas, não são homens perfeitos. Então, a gente também não deveria se escandalizar com essas coisas, né? Então, claro que vai ser... o que eu me irrito é o seguinte: eu não estou criticando essa questão de que um amigo vai maltratar o outro e consiga resolver a situação, né? Mas é que existe uma Constituição. É como se fosse o manual da igreja para os administradores, existe. Então, por que é que ela não é aplicada todas as vezes que é necessário? Quando é amizade, se resolve. Se resolve. Quando é influente, se resolve. Quando não, se usa prática. Por isso aquele ditadozinho que eu já falei para vocês, né? Que no meio do pastorado adventista a gente usa muito, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, o livrinho de prática. Ou seja, a Constituição, o manual da igreja. Então, essa estrutura, né, que valoriza, que faz uma distribuição de poder, assombra qualquer um. Assombra. Assombrou Lutero. Lutero não ficou louco porque os príncipes alemães, com outros interesses, além de religiosos, deram um apoio muito grande a Lutero, senão Lutero talvez tivesse ficado louco. E ainda disse que ele tem alguns problemas emocionais sérios, né? Não sei se você sabe disso, né? E não é para menos. Pela pressão que ele passou, não é para menos. Então, ainda hoje, o que é que acontece? Então, os administradores passaram aquela ideia de que essa estrutura, quem está mais em cima, isso está no livro Ministério Adventista, agora foi que eu lembrei o nome, é de um pastor aposentado. Aí ele dizia, transmitimos a ideia de que quem está no alto é melhor, não é apenas que tem autoridade, porque se tem autoridade é uma hierarquia, não tem problema nenhum. Lógico que um presidente tem que ter mais autoridade do que um departamental e do que um pastor distrital, porque como é que ele vai comandar? Como é que ele vai dar a palavra de ordem? Como é que, se ninguém atende, né? Se ninguém obedece? Não. Então, está correto essa questão da hierarquia. A questão não está aí. A questão não está aí. A questão é quando se transmite a ideia de que quem está lá é melhor do que aquele que está aqui embaixo. E é isso que já se passou. Quantos pastores não já ouviram dos membros da sua igreja? Pastor, quando é que o senhor vai ser um departamental? Tanta gente já foi departamental. Tem gente pior do que o senhor que já foi departamental. E como é que se torna um departamental? Em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como se torna um departamental, um presidente. Mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo é essa questão da estrutura, como a gente tem que ter um pensamento aberto para poder entendê-la. Tem coisas maravilhosas, mas tem coisas que precisam melhorar. Então, quando eu digo isso, e não são palavras minhas, do livro Ministério Adventista, você procura aí na internet, somente em inglês, que eu acho que nem tem mais em português, faz muitos anos que foi editado. Então, o que acontece? Transmitimos a ideia, o departamental é melhor do que o distrital. E o presidente é melhor do que o distrital e melhor do que os departamentais. E as pessoas mais simples ainda acrescentam outras categorias, outros atributos. Não é apenas melhor, mas é mais inteligente. E não é só isso, mas é mais espiritual ainda. Entra na sala do presidente, como se estivesse entrando no lugar santíssimo. Entendeu, pessoal, a dificuldade? E assim sucessivamente. Se o indivíduo está na união, é porque ele é melhor, se estiver na divisão. E o que acontece? E muitos que estão lá começam a ser influenciados pela síndrome de Lúcifer, né? Se acharem os deuses. Se acharam os deuses.
Senta lá na cadeira, e agora quem manda ele, quem tira, quem coloca, é um presidencialismo de péssima categoria. Não estou dizendo que tudo é assim. Mas verifique-se na sua missão, na sua associação, na sua divisão, se é ou não é, se eu estou dizendo alguma inverdade, procure saber, converse com seus pastores. E outro detalhe aqui, pessoal, eu já falei para muitos pastores, amigos meus, não curtam meus vídeos. Não curtam. Não compartilhem meus vídeos. Não façam comentários, porque você pode ser prejudicado por isso. Você pode ser o próximo a entrar na fila que o pastor Thomas entrou. Tá certo? Então, em outro vídeo eu vou falar um pouquinho só sobre isso. Mas veja, então, essa estrutura essa imagem de estrutura que precisa ser reformada. Urgente. Precisa ser reformada urgente. Ok? Então, quando nós estamos falando isso, não é que nós queremos o mal da igreja, não queremos nada mal, queremos o bem, amamos a igreja. Mas essas coisas precisam. Por que eu estou falando isso? Porque alguns irmãos colocaram minha observação, outros passaram mensagem, outros passaram... É tanta coisa que a gente recebe agora com essas redes sociais que nós falamos, né? E muitos irmãos acham que você fazer qualquer crítica à estrutura da igreja, você está está ferindo o próprio Jesus Cristo. Eles confundem igreja movimento com igreja instituição. Igreja instituição é uma ação, é um agente, é uma razão social, pessoal. É uma razão social. Pode ser rasgada assim. Agora, igreja movimento é igreja povo. Essa, disse Jesus, que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. Jamais. Pode dar golpes e mais golpes, mas não vai prevalecer. E Apocalipse deixa isso muito claro. Então, coloque isso na cabeça, irmãos. Nós não estamos fazendo a crítica destrutiva, nem queremos jogar uma bomba ali para Bin Laden. Não, nós queremos apenas, já que não estamos conseguindo divinizar, né, literalmente, porque é só discurso, retórica, pelo menos humanizar. Pode parecer estranho essa minha fala, né? Lutar pela humanização da igreja, mas é uma necessidade imperiosa. Uma necessidade imperiosa. Quando alguém diz assim, mas pastor, o senhor está tornando público um problema privado? Eu digo, não. O problema privado foi resolvido entre o pastor Thomas e a sua associação, a sua união e a sua associação. O problema privado foi resolvido lá. Não tem nada de... Mas, quando ele foi jogado no mundo, então a coisa não é mais privada, é pública agora. Ah, pastor, mas as coisas na igreja não se podem ter tratadas assim publicamente. Ah, então você vai ter que deixar de ler a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Leia Isaías, leia Jeremias, leia Ezequiel, leia Oséias. O que é que esses homens faziam? Se não trazer à tona, publicamente, os pecados de Israel. Tocai a trombeta, né? Não sou eu, não, irmãos. Eu estou apenas copiando, eu sou um imitador. Entendeu? Sou imitador, não fique aí muito encantado comigo, não. Entendeu? Eu sou imitador, não sou nenhum gênio, não. Estou imitando aqui, copiando os profetas. Jesus, Mateus 23, a gente poderia ser eu, porque não chama aqueles fariseus um por um. Um irmão falou para mim, pastor, vamos orar pela igreja. É a oração que vai resolver. Então, Jesus errou. Veja agora, pessoal, Jesus errou com os fariseus. Sabiam disso? Segundo meu amigo. Porque Jesus deveria estar orando apenas pelos fariseus. Mas não. Jesus foi lá e fez aquele discurso, poucos caiados. Em privado? Não. Em público. Em público. Por quê? Porque pecado público tem que ser tratado publicamente. Pecado privado tem que ser tratado privadamente. Isso é um princípio, qualquer ancião da igreja sabe disso. Eles são instruídos pelos seus pastores dessa forma. Quantos nós, pastores, já resolvemos questões de adultério, de álcool, de fumo, de sei o quê, em questões privadas?
Qualquer pastor tem uma história para contar sobre isso. Qualquer um. Quando as coisas se tornam públicas, aí que você conhece. Aí quando você ouve uma ata, porque perdeu o controle, né? Então se tornou pública. Então, quando uma história como essa, de uma família que é jogada no mercado de trabalho, em plena a era da pandemia, né? Sem um motivo, porque, pessoal, o pastor Thomas é um, entendeu? Eu estava lembrando aqui de outro pastor lá de Fortaleza, amigo meu, que eu não vou mencionar o nome dele, porque eu não me conversei com ele antes, né? Que também foi colocado para fora da obra, porque não produzia, não batizava, entendeu? É a modus operandi da Ford, né? O método ali de produção, né? Americano, né? Tem que produzir o batismo. A igreja é santa, queridos, mas nós também somos santos. Nós também somos santos. Todos nós somos santos. E o que nós queremos não é a destruição da igreja, porque a destruição da igreja é a destruição de nós mesmos. O que nós queremos é que a igreja se encarne a humanidade como Jesus fez. Já que a igreja se acha tão divina, já que muitos administradores se acham tão deuses, eu gostaria de lembrar para eles, lembre-se que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Seja humano, seja mais humano. Quer ser espiritual, quer ser um guia para a igreja, seja mais humano. Use mais da humanidade. E com certeza, Deus haverá de te usar para modificar as coisas que precisam ser mudadas. Nós amamos a igreja, queridos, não tenha dúvida. E não iremos parar de falar até que alguma coisa seja feita. Alguém me disse, mas pastor, isso não vai dar em nada. Eu sei disso. Então, se o senhor sabe que não vai dar em nada, por que está falando? Para que não aconteça com outros. A questão do pastor, eu sei que não vamos conseguir. Eu conheço a obra não volta atrás de si, não. Mesmo que se souber, entendeu? É uma lei do menos ou peças, não volta. Muito, a não ser aquelas duas situações. Aliás, três, né, que eu falei. Ou intervenção divina direta, ou um amigo potente lá em cima, ou um amigo rico aqui embaixo. Fora dessas coisas, não tem como resolver. Mas o que nós estamos fazendo é para dizer para os administradores, olha, nós estamos de olho. Nós temos a internet hoje. Vocês podem tirar a gente do púlpito, podem dar disciplina, eliminar, fazer o que quiserem. Mas não podem mais silenciar. Então, se tira do YouTube, se mostra outra rede, se faz vídeo e manda, distribui de forma literal, não tem como. Não tem como mais silenciar as pessoas. No passado era só queimar, hoje não dá. Hoje não dá para fazer isso mais. Entende, pessoal? Fazer alguma observação acerca da igreja não é deixar de amar a igreja. Pelo contrário, pode ser uma declaração de amor que nós estamos fazendo. Quem não ama não está nem aí. Entendeu? Vai para a igreja, volta. Quer saber para onde foi o dízimo, tal, se está sendo bem distribuído, se não está, se a igreja está precisando de alguma coisa local, não está nem aí. Como dizia uma música quando eu era mais jovem, né? Estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Né? Então parece que é um hino de muitas pessoas na igreja. Estou nem aí, estou nem aí. Não. Eu estou aqui preocupado. E infelizmente é um grupinho apenas. Mas esse grupinho, eu tenho certeza que Deus vai usar. Tá certo, pessoal? Que Deus te abençoe ricamente. Continue orando por essas coisas, para que o Espírito de Deus modifique. E em breve a gente possa estar contando as mudanças que o Espírito do Senhor tem operado através de nós. Tá ok? Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, deixar o seu comentário de forma respeitosa. Tá ok? E nos preparar para a volta do Senhor Jesus, que esse é o assunto mais importante da nossa vida. Um forte abraço e até a próxima.